tudo bem com vocês? Então, estamos aqui para mais um vídeo, mais um podcast sensacional, com conteúdo maravilhoso. E hoje nós vamos falar nada mais, nada menos do que a nossa vida, né? Empresa, família, legado familiar, pai, filhos, parentes, como que funciona tudo isso dentro do empreendedorismo e dentro de uma gestão. É esse tema que hoje vamos falar e você fique ligadinho aí até o final para você descobrir todas as tretas e todas as fofocas que rolam por esses bastidores aqui. Ó, se inscreva aí no canal, compartilha com todo mundo, papagaio, periquito, cachorro, e nos ajuda a continuar produzindo esses vídeos e esses conteúdos. Tá bom? Vamos lá. Hoje eu tô aqui com Natália, que é minha irmã, né? Minha irmã mais nova. Nós estamos aqui com o Marcos. O Marcos é meu ex-marido, pai do meu filho, né? O João Pedro, o único filho. E são os meus sócios, gente. É isso mesmo, né? Então, pensa, né? O que será que deu nesse balaio todo, né? E o que será que dá para a empresa dar certo e a gente continuar crescendo? Como que a gente se ajeitou nisso? E a gente vai tratar aqui hoje. Mas eu quero agradecer muitíssimo a vocês por terem aceitado o meu convite de participar desse podcast, porque eu sei que é um assunto delicado, é um assunto que a gente mexe em coisas pessoais, né? Familiar. Então, eu quero agradecer a presença de vocês, tá? Do Marcos, da Natália, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, é um prazer. Então, vamos começar, né? Se é para falar, que a gente comece já falando com uma coisa bem polêmica. Eu quero saber o seguinte, como que é para vocês trabalhar comigo? Trabalhar num contexto familiar. Sendo minha irmã, sendo ex. Bom, pensa forte. Não, deixa eu começar então, que eu sou irmã. Vamos lá. Tô na fila de prioridade. De preferência. Então, trabalhar com irmã, com parente, todo mundo tem aquela frase, né? Trabalhar com família não é possível. Não, tem muito esse rótulo, né? Trabalhar com família não dá. Trabalhar com família é problema, é prejuízo. A gente ouve muito isso. E, de fato, não é fácil. Porém, a gente até estava brincando com eles aqui, que eu me preparei, fiz pesquisa e tal, para falar um pouco disso, porque chama atenção que há muitas empresas familiares, realmente, né? De sucesso e tal, firmes no mercado e tal. E, inclusive, né, um dado legal é que uma empresa familiar gera muito mais PIB, gera muito mais renda para o mundo do que as empresas comuns, ou seja, normalmente é uma empresa muito mais forte, né? Então, o PIB dentro, né, do mercado é tipo assim, de 7 trilhões, né? Então, empresas familiares, elas tendem de ter muito mais lucratividade, né? Porque continua, né, esse legado de geração por geração e a empresa não acaba, né? Então assim, uma empresa familiar dá muito mais lucro, né? Então, quando ela é bem estabelecida e tal, e esses conflitos são bem administrados, ela é muito mais forte, né, do que uma empresa normal. Então, eu digo assim, trabalhar com você, particularmente falando de você, não é fácil pelo temperamento, pelas nossas diferenças, né? Você é uma pessoa mais firme, mais decidida, mais determinada e impõe as suas opiniões, e isso é válido, né? Eu acho que quando a gente entende que cada um tem a sua personalidade, seu jeito de ser, e a gente vê que aquilo dali pode agregar para a gestão, né? A gente começa
amadurecer, não sei se é essa palavra. Gente, Sim, que né? lindo! Ouvi ela falar isso. Mas Que a gente quase se matava, né? Mas Chegamos no nível bom, né, agora? nós chegamos no nível que cada um aí pôde entender a personalidade de cada, cada um e o poder o perfil também para que esteja atuando na gestão. e Desculpa. poder usar isso como algo bom para a Algo empresa, positivo, algo bom para gestão. Então, assim, trabalhar hoje com você tem sido prazeroso por isso. Por entender. Gente, levanta igreja! Isso aqui é um milagre! Milagre forte. Não, e eu acho que vice-versa, né? Porque tanto Sim, eu sim. não tinha prazer quanto você, porque ninguém tem prazer em conflitos, né? Claro. Então, eu acho que hoje tem sido prazeroso porque a gente se entende, né? Se ajustou, se alinhou. Então, assim, a gente tá. Eu tava aqui nos bastidores antes brincando com eles que pesquisei 2 empresas, né? A Gucci e a Ford. E a Ford teve um plano de sucessão e caminhou bem, né? A Gucci, a empresa sucesso. se matou. Então a gente estava por um caminho, agora tá para o outro. Agora Mudamos a rota. Mudou a rota. E a gente vai aí ser uma empresa familiar forte no mercado offshore. Forte Já no somos, mercado né? onshore, já somos. Né? Já Com um somos. legado para os nossos filhos ainda, né? Que eu costumo dizer, gente, só para contextualizar para vocês, que uma empresa, você abrir uma empresa do zero é muito difícil. Mas você manter uma qualidade, né, dessa empresa por muitos anos, eu ouso dizer que é mais difícil ainda. E a Lift tem 30 anos no mercado, né? A gente não só mantém a qualidade que meu pai, né, junto com toda Avô, né? meu avô, né, junto com toda a equipe, criou, como a gente conseguiu avançar e agregar mais sucesso, mais serviços e abrir novos negócios, né? Então, hoje a gente tem um outro patamar de empresa. E só para poder também contextualizar para vocês, né, que eu falei aí, Natália, né, minha irmã, eu sou a irmã mais velha, ela é mais nova, então tem sempre essa coisa, né, da família, né, a gente tem as nossas questões pessoais e familiares que hoje, como ela disse para vocês aí, né, tá resolvido, né? A gente passou inclusive um final de semana maravilhoso, né, na casa dos meus pais, no meio do mato. E gente, a gente estava no meio do mato, né? Não teve nada, Sem não muita teve opção. nenhuma treta. Nada, tava Tipo de boa. todo mundo Super normal, assim, gente ouvindo pareceu- o barulho dos pássaros. É mesmo, a gente parecia até assim, ó. Deu até pra ouvir os barulhos dos pássaros, tomar um café, né? Nós estamos no nível Gente, bom. eu tô assim, olha, Olha, surreal, impressionada. Realmente. E o Marcos, né, gente, eu conheci o Marcos com 14 anos de idade. Então, ele começou a trabalhar com o meu pai muito jovem. 17, né? Com seus 18 18 anos, ele começou a trabalhar com o meu pai. Então, 18 anos. uma coisa que eu aprendi com meu pai, e eu tenho isso para a vida, é que as nossas questões pessoais jamais podem interferir na empresa, no trabalho. Então, a gente precisa saber separar Lé com Cré e cada coisa no seu pacote, né? Então, o Marcos, a Natália também foram, né, treinados pelo meu pai e sempre ouviram isso, né? Que independente do que você está vivendo na sua questão pessoal, a empresa não pode ser afetada. E passou uns anos, né? Eu vou deixar o Marcos falar, claro, porque eu falo pra caramba, mas só para poder contextualizar. Passou uns anos, a gente casou, e depois passou mais alguns anos e a gente separou, né? E aí todo mundo, e agora, né? Como é que vai ser? O Marcos está na empresa, não. Até hoje, algumas pessoas não entendem muito, né? Porque a gente tem uma relação de respeito, de parceria. Eu acho que a gente descobriu
que a gente não serve para ser casado, Talvez para mas ser amigo só. Né? serve para ser amigo Só. e parceiro, né? Assim, trabalho, vida, né? Sim. Então, a gente descobriu aí outro tipo de relação, né? Então, é muito possível trabalhar, né? Com o Marcos, com a Natália. Acho que todos eles, né? Os dois têm muita competência, a gente sempre fala disso, né? Então é isso, Marcos. Fala aí um pouquinho, já contei para as pessoas Como é trabalhar. como que é, né, nosso contexto aí de vida. Como que é para você trabalhar aí com Ó, a mãe do teu filho? vamos começar do começo, né? Quando eu estava casado com a Amanda e sendo mentorado pelo Cláudio, né? Porque eu fiquei com o Cláudio durante 15 anos trabalhando junto, mais ou menos. Então aprendi muito com ele, tive ele como um pai, como um mentor. Então a relação era uma relação normal, familiar, de trabalho, até porque estava casado com a Amanda, a gente vivia junto dia de semana, finais de semana e tudo mais. Mas realmente, de fato, quando veio a separação, normalmente você vê pela estatística que os casais que se separam, normalmente param de se falar ou tem uma divergência muito forte. O cara vai para um lado e acaba guerra, né? os filhos sofrem e tudo mais. Uhum. Mas a gente, por algum milagre, ou resiliência pura, ou talvez mentoria, conseguimos nos reinventar, né? Acabamos nos virando amigos e temos um bem comum mais valioso que é o nosso filho. E a gente trabalha muito em prol disso, em prol da família, em prol do João Pedro, em prol de todo mundo. E nós conseguimos dar continuidade e, de fato, quando a gente se divorciou, a galera perguntou o que vai ser, porque o Marcos está no comercial, a Amanda está no administrativo, e agora, se virar inimigo? A empresa, o que vai acontecer? É uma ameaça muito grande, né? Até porque a gente tem muitas famílias aqui com a gente, né? São Que muitas dependem da empresa, né? Uma empresa com vários fornecedores, funcionários, pessoas diretas e indiretas. Então a galera ficou bem preocupada. E por isso que muitas empresas familiares realmente quebram, porque tem esses conflitos interpessoais e aí acaba Exato. atingindo a gestão. Mas mesmo pós-divórcio, a gente conseguiu se reinventar muito bem, nos fortificamos, demos sequência ao trabalho do Cláudio. E acho que a gestão hoje está bem forte, para te falar a verdade, muito madura. Também a gente se dá muito bem. Cada um identificou seu lugar, sua qualidade, seu quadrado, cada um está no seu quadrado. Ninguém bypassa ninguém se mete em nada. A gente tem uma comunicação hoje muito boa. A gente se fala um com o outro para saber se aprova ou não o que está sendo feito, para ninguém se sentir bypassado, né? Eu acredito que hoje a nossa relação como amigo, como sócio, como pai de João Pedro e mãe de João Pedro, como ex-cunhada, virou uma irmandade muito grande. A sociedade está muito bem. Gente, a gente divide coisas até na vida. A gente Exatamente. divide Dia a dia. a mesma lancha que a gente anda. Porque a gente entendeu que tem um outro caminho possível, né? Sim. Então, a parceria, a irmandade, a amizade, eu acho que é muito possível ficar se você conseguir E é uma suprimir inteligência. ou É uma inteligência emocional Exato. mesmo, né? Porque entender que cada um é de um jeito, né? Não é do dia para o outro, né? Não é de um dia para o outro, tudo demanda de processo, Normal. tempo, De querer. né? Querer também. eu me lembro, por exemplo, de diversos conflitos logo assim que vocês, né, se separaram, de conflitos entre vocês dentro da empresa que prejudicavam a empresa. Gente, a Natália é a irmã mais nova. Tá? Não pode Total. falar, né? Não pode. Até pra contar os belzinhos. Claro que você pode falar. Esse podcast aqui é pra falar pra tudo, isso. minha filha. Então, tinha conflitos, né? Não foi fácil, não foi um processo fácil. Não. Então, do tipo, tinha conflitos. Nem tem como ser fácil. Então, assim, e que acabava atrapalhando a comunicação, porque como vocês tinham conflitos ainda pessoais, principalmente criação de filho, por Exato. exemplo, quando depois de divórcio, tem muito problema com isso, né? Era o maior filho conflito Era da gente. a criação do filho, né? Como que ia ficar e tal. Enquanto vocês não resolviam isso, a comunicação da empresa ficava falha. Sim. E aí não tinha gestão, né? Gente, era o maior conflito Isso era da uma gente. coisa que- Por quê? E era um peso, né? Eu Foi um sou período, de um né? jeito, o Foi um Marco é de período. outro, como Não foi todo fácil. mundo, né? Tem suas personalidades diferentes. Mas qual é o meu jeito? Mais tudo no lugar, mais responsável, cheia de regras, né? Então, uma coisa bem dentro do quadrado. O jeito do Marcos
Se quiser tomar banho, toma. Se não quiser, fica sem banho. Vou de quadriciclo, tá tudo certo. Vamos andar de quadriciclo e tá tudo bem, né? É o pai legalzão pra caramba, né? Então, assim, a mãe, a bruxa dentro de casa, né? Cobrando lá os limites e as regras. Que você deve ver isso na sua casa também. E o pai só coisa boa. E o pai, maneirão, filha. Maneirão. Fechamento total, né? E a criança tomou banho? Ah, não quis não. Ué, não quis e não toma? Deixa pra amanhã, né? Ah, deixa pra amanhã. Comeu? Ah, comeu mais amendoinzinho aqui. Oi, comeu mais amendoinzinho. Pois é, aí você chegava cheia de raiva, aí fazia resenha, aí os funcionários viam as resenhas, aí fazia os desabafos, os funcionários viam os desabafos, aí ficava todo mundo naquele clima do tipo, fico do lado do Marco da Amanda, e os funcionários ficavam todo meio assim, perdido, passavam a manhã toda só ouvindo resenha. Não, como que era o nome? Não era resenha, não. Era... nem me lembro. Eu chegava indignada. Aí... A resenha era na segunda-feira. Passava segunda-feira, não tinha mais resenha. Mas segunda-feira era o dia... A não ser que ele fizesse uma merdinha no meio da semana. Que também tinha esses casos. Aí você continuava falando no dia seguinte. E pra piorar, João Pedro botava pilha, né? João Pedro botava pilha. Ele aumentava muitas coisas e tal, e ela acreditava nele, aí já viu. Aí já tinha coisa. Aí, Marcos saiu da sala, foi pra uma sala só dele, pra poder diminuir a gente. Que isso, inclusive, é a minha segunda pergunta. Qual foi, né, o tipo de adaptação que cada um de nós tivemos que fazer para poder se ajustar, né? Porque é o que a Natália está dizendo, foi um processo. Você falou, leva tempo. Eu precisei de 1 ano sabático. Sabático não, eu continuei trabalhando no home office, né? Mas eu precisei de análise. De um ano afastada. De 1 ano afastada, porque eu já estava surtando. Não, mas eu já estava surtando real. Porque eu já tinha um emocional mais fragilizado mesmo. E aí entra o conflito de trabalho, conflito emocional, histórico familiar. E aí do tipo assim, o histórico familiar. E aí entra pai, mãe falando na sua cabeça e tudo mais. Então foi bem difícil, foi o ano de 2021, logo depois da pandemia. Que já não estava bom para ninguém, né? Essa pandemia, todo mundo isolado, uma confusão. Mas viemos e convenhamos. De 21 para 22. Tivemos uma história difícil, né? Da infância até a vida adulta. Pessoas diferentes, histórias diferentes, momentos diferentes, personalidades diferentes. Aí nos vimos na mesma empresa para conduzir um legado que já estava acontecendo. Isso. Com milhares de problemas. Isso. Sem um plano de sucessão, tipo, foi assim, ó, vocês veem aí como divide os recursos, vocês veem aí o que vão fazer com a empresa agora. Se vira. Tá aqui, ó, 20% para cada um, 40% para cada um, e vocês se viram aí o que vai fazer agora. Na verdade, então, assim, ser diferente, né? era 10%, né, da empresa do Marcos. E aí depois, né, com outro sócio que saiu, né, eu e minha irmã decidimos deixar os 10% para o Marcos, porque nada mais justo, que ele já estava há bastante tempo e era também um desejo do meu pai na época. Sim. Né? E uma coisa, gente, que eu acho que tem que falar, que assim, as nossas dificuldades foram todas de comunicação e personalidade de cada um. Agora, nunca tivemos conflito com dinheiro. Nunca. Foi uma das primeiras coisas que a gente resolveu mais rápido, foi a questão financeira, que cada um ia receber, pronto. Acabou, nunca tivemos conflito, graças a Deus, assim, a gente tem uma criação, né, nós três aqui, uma criação muito, muito bacana com isso, assim, familiar. Eu acho que meu pai, ele e minha mãe, né, assim, trouxe valores muito importantes pra gente, que tá para muito além do dinheiro, né? Então, até porque eles fizeram a gente enxergar muito mais valor no trabalho do que no dinheiro. Então acho que a gente se matou mesmo pra trabalhar. Quem é que se mata pra trabalhar, gente? Gente, Quem é que se mata pra trabalhar? Em vez de a gente se matar pelo dinheiro, a gente se matou pra trabalhar. A gente queria era trabalhar. Qual é o meu espaço nisso, né? Qual é o meu espaço nisso? Acho que o conflito foi contramão, né? E eu acredito que a parte financeira seja o grande problema dessas empresas que você citou aí, que teve ao longo da história. Maioria dos casos. Na maioria dos casos Na maioria dos casos a gente não teve problema com a parte financeira, talvez por isso que a gente conseguiu
avançar, amadurecer. O Marcos, ele tem um slogan, que é um slogan que eu vou contar pra vocês aqui, que é mentiroso, tá? Olha, Sei quem é que vai ouvir isso, né? Que ele diz assim, que ele é muito fácil de lidar, não é isso, facilidade. Marcos? Mas eu me considero bem fácil de lidar. Bem tranquilo. Tranquilinho. Eu sempre falo isso. Ele fala assim, muito fácil de lidar. Pensa. Não, pensa forte. Na pessoa fácil. Eu me acho muito tranquilo. Mas, gente, a gente fez alguns ajustes práticos. Ele é fácil, só não pode contar muito com planejamento. Ele chega aqui, ó, tamo aqui. Se vira. Se vira. Pegando esse gancho que a Natália tá falando... Toma aqui, olha só. Seguinte, consegui um cliente muito bom. Você tá grávida de 9 meses, mas se vira que eu preciso da certificação pra amanhã. Semana que vem. Nossa, que planejamento excelente, com uma semana. Vai pra Pois Brasília. é. E aí, por conta disso, a gente teve que fazer alguns ajustes, né? Ajuste físico é necessário, né? Então, cada um tem sua sala. Isso é importante, espaço é importante. Né? O espaço é importante. Além disso, a gente fez um ajuste também de organização estrutural, né? Sim. Do que cada um vai fazer, né? Qual é a responsabilidade de cada um dentro da empresa, Que é muito importante. né? Que é muito importante. Eu acho que isso faz toda a diferença, né? Um dos pilares. E Marcos, por exemplo, fazia muito administrativo no início, né? Lidava na com o dia a verdade, dia, fazia tudo, problema de nota, fazia tudo. Até porque era só ele também, né? Sim. Na gestão ele muitos teve anos que... atrás, sim. A gente entrou depois dele. Então, assim, quando entrou, passou para você o que, por questões de perfil, eu acho que adaptou muito mais, porque como a Amanda tem essa coisa de controle, Sim. planilha, nananã, Eu tive que planejamento, proibir. Essa é a palavra. proibição. Eu tive que proibir, entendeu? O Marcos de fazer algumas coisas, porque ele era o cara que Gasta compra bonzinho, dava tudo gasta para todo tudo. mundo. Exatamente. E Coração planejamento zero. Tudo Coração pode. bom. Coração muito bom. E Tudo planejamento pode. zero. Vamos Planejamento pegar- zero. Esses dias ele veio, né, com um projeto para Singapura, nem sei como que ficou. Aí vem Aí com um projeto, não, Singapura, vamos investir quanto? Não sei, vamos Estamos investir. resolvendo ainda. Vamos investir. O problema da Singapura é mão de obra. Mas é legal, né? Novo Porque, projeto. graças a Deus, assim, a gente, como eu falei para vocês no início, a gente tem uma empresa bem consolidada, né, de qualidade no mercado. Então, a gente trabalha para grandes clientes, multinacionais, e a gente tem uma série de protocolos e processos que a gente tem que cumprir, Sim. né? E a Natália cuida muito bem disso. Então, a gente se entendeu nesse contexto. O Marcos é um excelente comercial. É tão bom que a gente tem que dizer para ele, segura a onda aí. Para de vender, que não estamos dando conta. Já O pedi. objetivo agora aqui é muito bom. Então, eu acho que a gente teve essas adaptações, né? Sim, e quando vocês chegaram também, essa transição de passar tudo que estava comigo ou com alguém que estava comigo para vocês, e vocês entenderem de fato o que tinha que ser feito, o que era lifting. Foi um Porque processo. lifting, a gente trabalha na parte offshore, mas assim, é um mundo muito peculiar, as coisas são muito pertencentes a esse mundo, né? Então, quando você vem de uma outra realidade, de um outro curso, você demora um tempo a entender. Quando vem de uma realidade acadêmica. Por exemplo, eu quando entrei na Lift, eu fiquei pelo menos, eu acho que 1 ou 2 anos para entender de fato o que era Lift, o que Lift fazia. Porque não é tão simples, você só aprende no dia a dia. Não é narcotráfico, Exatamente. Mas assim, demanda um tempo, entendeu? mas conta essa parte. Não precisa contar, não, tá tranquilo. Deixa fluir. Aí, enfim, aí quando vocês entenderam de fato o que acontecia e como era, aí ficou mais fácil de fazer a transição. Sim. Isso que ele está falando, eu particularmente acho muito legal, porque é maduro, né? Porque toda mudança, ela tem as suas dificuldades e as suas peculiaridades, E né? muita resistência. E tem resistência, né? E a resistência muitas das vezes é por medo de perda do controle, medo do desconhecido e etc. E o Marcos, ele conseguiu ali agregar a gente e dizer, olha, vamos aqui somar, vamos ver aí o que E que nós dá. tivemos, eu e você, né? por entrar mais ou menos na mesma época, uma resistência também dos funcionários, né?
Sim. Então, que não teve a ver com conflito entre nós. É porque, na verdade, eu acho que você. Essa coisa que a Natália tá falando, pra mim, tem dois motivos. Uma, as pessoas nos viam como filhinha de papai, né? Ah, o que estão fazendo aqui? Sim. São herdeiras. Pois é, se eu fosse herdeiro, eu queria minha herança, por causa da desfrutando da minha herança. Só Tá viajando. em Paris, né? Tá ótimo, gente. Também concordo com vocês. Eu sou herdeira, me dá minha herança. Tá em Paris. Mas São Gonçalo e Paris Então, é bem parecido. É bem parecido. Pois é. A gente vem pra Califórnia todo dia. Sou super herdeira aqui, ó, em Califórnia. Aqui nós temos a Catarina Garden. Garden, Washington. Guanabara Bay. Aí, coisa linda. A Bay. Por que você quer ir pra Paris? Então, assim, eles viam isso e eu acho que tem a coisa do machismo, né? A gente trabalha numa empresa que É 100% homem. não chega a ser 100%, mas 90 e poucos por cento homem, né? Na verdade, é além da empresa, né? São Então, não faz homens, machismo. né? O país muito machista ainda. Então, como que é para as pessoas terem liderança feminina, né? Então, até você conseguir galgar um lugar e mostrar para as pessoas que você tá ali e que você tá para somar, né? Que você tem trabalho, né? Que você tem um estilo de liderança interessante e as pessoas te validarem como líder, Sim. que é o que eu falo muito isso aqui, é um processo. Isso é um processo para todo mundo que está nessa posição. Agora, para nós especificamente, enquanto mulher, eu acho que é um processo um pouco mais demorado, e enquanto esse lugar, né, de herdeira e filhinha de papai demora um pouco mais também, né? É um processo mais lento. Né? Mas eu acho que é isso. O que a gente teve que se adequar, né, que é a pergunta, né? Eu acho que é esse espaço físico, como você falou. Cada um tem o seu espaço. Cada um entendeu o que era melhor. Né? E a estrutura organizacional mesmo, né? Que é as responsabilidades, a autoridade de cada um. E o espaço físico não é só por conta de... vocês vão pensar do tipo assim, era fight. Não é isso. Mas é porque, por exemplo, cada um tem seu estilo de trabalho. Atende, né? Pessoas diferentes. Exato, atende pessoas diferentes. O Marcos, por exemplo, gosta de silêncio sozinho, porque ele fala muito no telefone, porque ele atende cliente. Hoje é por isso, mas no início acho que era para não rolar uns flights mais de discussão. Natália quer entregar. Mais ou menos. Muito bom! No início era assim. A gente tá tentando muito dar uma... bom, gente. Eu acho que a gente tá tentando dar uma melhorada, né? Parecer um pouco mais do tipo, nossa, gente. Aí a Natália vai lá e Não, mas o mais interessante, o mais legal da história, né? A gente começou na gestão de 2015 para 2016. Marco já estava, mas o mais legal dessa história de adequação, né? Do que se adequou, é onde a gente chegou, né? Que por mais que tenha do tipo assim, poxa, eu não tô me estressando muito, vou para um outro lugar. Hoje, eu acho que se a gente tiver que sentar os três numa mesma sala e conversar e estar junto, então acho que é mais importante aonde a gente chegou do que da onde a gente saiu, né? Eu acho que hoje a gente conseguiu realmente se alinhar, tá numa... E a gente vê esse resultado na gestão da empresa, nas finanças isso da empresa. Isso que eu ia fazer a pergunta agora, Natália. Para vocês, assim, qual foi o maior resultado na empresa que vocês viram, assim, com a gestão atual, com esse alinhamento da gente? O que vocês veem hoje, assim? Para mim é bem claro. Antes da gente amadurecer, antes de estar em conformidade, antes da gente se dar super bem igual hoje, na época dos conflitos, a galera, o ser humano, né, aproveitava para poder criar divisão entre a gente, porque eles viam que a gente, em alguns pontos, convergiu, então ali que eles atacavam. Porque o ser humano é assim, né? Ele vê ali onde tem uma deficiência para atacar, para poder criar uma divisão para eles poderem ficar bem e continuar no controle. É isso que eu ia falar. Isso até aconteceu poder muito. Ter isso aconteceu muito para tentar botar a gente um contra o outro e eles se fortalecerem. Você tinha que jogar xadrez pra caramba, hoje não joga mais. Joga, mas bem menos, né? Antigamente era um xadrez complexo, né? E depois que o jogo virou, que a gente começou a encontrar cada um sua posição, começou a amadurecer e se dar bem, e realmente chegar a empresa como empresa e as pessoas como pessoas, cada qual na sua posição,
Mudou completamente. Você vê que, por exemplo, o cenário hoje da empresa, financeiro, Isso, é completamente resultado diferente. financeiro totalmente Os diferente. números não mentem, né? Os números É só não- você olhar os números. E outra coisa, o clima da empresa. Antigamente, você se lembra disso? Parecia Guerra. ADA, Comando Vermelho e Terceiro Comando. Era facção. Não, mas era. Ai, meu Deus, Ué, eu tô mas com não era? torcicolo. Você ia almoçar, quando voltava, outra facção tá falando uma coisa, quem vai fazer, quem vai mandar embora, o que vai acontecer, qual o trabalho que vai pegar, vamos minar não sei quem, vamos derrubar não sei quem. Meu Deus! Era Esses assim, assuntos, era já. assim, tipo Entre narcotráfico. operacional, administrativo, comercial, engenharia. Eu tô não- apavorada como que eles estão assim super à vontade. Mas não era Mas, assim? mas era assim. E Hoje aí, não. resenha daqui, resenha de lá. E hoje não tem isso. Hoje, É. por exemplo, você vê que qualquer lugar que eu vá na empresa está todo mundo em prol do mesmo resultado, até porque todo mundo se beneficia com o resultado. Era uma Claro. disputa por poder. Tá tudo muito claro, Né? na verdade, hoje. Hoje as peças estão muito claras. É, claro. É como se o baralho Também estivesse todo acho. na mesa, né? É, também acho. Então mudou muito, não tem como comparar. E aí, com isso que você tá falando, Natália, da disputa do poder, né? Porque, bem ou mal, gente, assim, acabou que eu fiquei com a parte administrativa e financeira da empresa. E, muito no início, eu fui vista como uma policial ruim, né? Por todo mundo. Sim. O que vocês veem, por exemplo, dessa minha posição, né? Porque eu acho que cada um tem a sua dificuldade nas suas posições, porque cada um tem o seu trabalho, né, e sua dificuldade. Mas o que vocês veem, por exemplo, para a empresa, de um resultado para a empresa hoje, da minha atuação? Então, eu acho que é aquela questão do perfil, né? O Marcos, quando ele fazia isso, e administrativo, ele fazia muito bem, mas ele também fazia junto com tudo, né? Ele fazia junto com o comercial, junto com tudo. Então, por exemplo, Quem faz tudo não faz nada. ele tinha que, ao mesmo tempo, cobrar os clientes, ele também tinha que controlar, ver se compra não estava gastando muito. Então, não tinha muito como fazer os dois, né? E, além disso, o Marcos tinha um perfil... Eu nunca cheguei a ficar direto no administrativo, eu não tive essa experiência. Eu fiquei no almoxarifado somente, que foi a parte mais administrativa que eu fiz dentro da empresa. Mas estou citando ele como exemplo, depois eu vou falar de mim, que eu vejo, né? O perfil dele não é de planejamento, de controle, Sim. de dizer não, de atribuir responsabilidade, de cobrar as pessoas. E com isso, a gestão ficava muito solta. Exatamente. Meu perfil é muito mais comercial, né? E eu acho que por isso que Relacionamento. rolava muitos conflitos entre os funcionários também. Sim. Porque a gestão ficava muito solta, e aí o funcionário também solto fica disputando entre eles. E uma gestão Pra- de privilégio, né? Também, porque o Marcos, ele se colocava muito amigo, né? Então ajuda um, e aí o outro fica com ciúme. Aí acaba confundindo. Era também. uma coisa- E até porque, não porque ele estava manipulando, não, é porque ele ajudava mesmo, ele queria... É o jeito dele. É né? o jeito dele, era solto. E aí Sim. as pessoas também ficavam se matando entre si. Porque Também. do tipo assim, pra poder, né, Quem ia ser mais amigo? quem ia ser mais amigo do Marco. Mas Aí eu, na minha experiência, só para completar, na minha experiência no Paiol, por exemplo, que foi a mais administrativa que eu tive, né, não consegui evoluir muito, porque um setor dentro da empresa tem interferências de outros. E como eu estava só ali, eu não conseguiria organizar aquele setor sem organizar outros. Então, aí quando veio, né, o seu papel como a gestão administrativa com todos os setores e fazendo a integração em todo mundo, o seu perfil coube muito bem. Porque você é controladora, você é determinante, tem planejamento e sabe dizer não, enfim. E aí a coisa... Então, acho que por aí que no meu ver, não sei no... Não, exatamente. Um time para dar certo, né, e ser vencedor, ele precisa ter pessoas em posições diferentes com perfis diferentes. Uhum. Se você tem um cara que é muito bom comercial, muito bom de relacionamento, mas não sabe dizer não ou não é bom administrativamente, mas ele tem que fazer tudo ao mesmo tempo, com certeza em algum lugar vai falhar. Uhum. Uma coisa vai ficar muito boa, mas do outro lado vai ficar mais ou menos, e lá na ponta vai ficar ruim. No final o resultado não vai ser bom, porque você vai pegar a média de tudo e vai ser um mais ou menos. Agora, quando você começa a colocar as pessoas certas nos locais certos, dá esse resultado que está dando agora. Mas foi preciso passar por isso tudo, inclusive eu passar por isso tudo, porque talvez se eu não passasse eu não estaria nesse nível de amadurecimento que eu estou hoje. Talvez eu ainda estaria com outras falhas que eu não tenho Sim, hoje. claro. Então acredito que isso tudo somou muito pra gente, Tudo né? é um Como processo. pessoa, como ser humano, como profissional.
Isso teve que de fato acontecer. Agora, aproveitando também isso que você está dizendo, Marcos, fala um pouco da sua atuação. A gente está falando aí o tempo todo que você é o comercial da empresa, mas qual é a sua atuação? Assim, como que é? Mas você quer que eu fale Teu a dia a atuação dia, hoje ou você quer que eu fale a história? Desde que eu Não, comecei? hoje, como que é hoje? Então, hoje, a Lyft tem 30 anos no mercado. Então, ela já é uma empresa consolidada, né? Então, eu digo para as pessoas que vender algo que já está dando certo e que todo mundo já conhece é muito fácil. Agora, vender algo que está começando e que ninguém conhece para as pessoas comprarem ideia é uma coisa completamente diferente. Então, hoje, vender a Lyft é muito fácil, porque as pessoas... Todo mundo conhece a Lyft hoje. Então, quando eu procuro um cliente, o cara já me conhece, já conhece a empresa, já sabe o que a gente faz. É mais questão de alinhar se a gente vai ter mão de obra para atender aquele escopo naquele momento. Por exemplo, esse de Singapura agora, se a gente tem as pessoas para viajar, para trazer a plataforma do outro lado do mundo adequando, tem que adequar as normas regulamentadoras, etc. E aí, com isso, a gente trabalha muito E junto, com isso... porque tem que ser comigo, né? Exatamente. E com ela também. É. Porque vai precisar de ver se está qualificado ou não, se vai atender as exigências ou não, se tem as certificações ou não. Exato. Porque hoje o mundo é muito, Precisa disso. muito em torno disso. Normalmente chega em mim quando você cadastra o cliente e o cliente começa a pedir auditoria e documentação. Aí Por chega exemplo, em mim. a gente pode dar um exemplo de um dos nossos clientes, que é até uma empresa brasileira, atualmente, agora que eu estou falando, que a gente tem um contrato com eles, estamos atendendo, mas eu estou em cima deles para poder fazer outros trabalhos. E agora, depois de um ano, em cima deles, que vai qualificar essa semana para trabalhar à altura. Vai qualificar comigo para poder... Aí passa para a Amanda poder fazer a execução dessa... Então, hoje eu me vejo como um comercial, mas não um comercial de procurar clientes novos. E nem de vender algo novo. Acho que é uma coisa mais para consolidar e fidelizar o que nós já temos. Mas isso para a Lyft, né, Marcos? Mas a gente gente montou outros negócios. Sim. Né? Nós temos o armazém logística, que você atua buscando aí também clientes, novos clientes, né? Isso que eu estava falando é só da Lyft Offshore, né? E assim, você pontuar é fácil vender. Sim, com nome é muito mais fácil do que do zero. Mas porém não é tão fácil. Você vê um ano tentando o contato para aumentar um escopo só, não é? Não é tão fácil. Para cadastrar outro escopo, entendeu? Mas como a empresa já está consolidada, a gente tem diversos contratos já rodando, a gente fica numa posição privilegiada de poder ver de fato o que precisa ser feito, melhorar o quê, atender qual cliente, diferente de uma empresa que está começando do você não tem nada e você tem que... Como é o armazém logístico aqui, que é muito mais difícil. Uma outra demanda que a gente tem atualmente é a parte de onshore, né? Que é o armazém logístico. Nossa base tem 14 mil metros quadrados, então a gente está começando a trazer algumas empresas, inclusive que são clientes nossos, para começar a armazenar material, fazer alguns serviços aqui internos, como revitalização, reparo, manutenção de peça, motor, né? Gerador, trust, etc. Então a gente está trabalhando hoje de mais ou menos um ano para cá? 1 ano e meio para cá nessa área onshore. Tanto que o pátio hoje já está começando, eu estava olhando lá de cima agora. Já está cheio. Você olha, uma área que era vazia, você já começa a ver tomando uma forma, né? E a gente tem acesso tanto pelo mar quanto por terra. Exatamente. Então... A gente consegue acessar pela BR-101, pela freeway de caminhão, carreta, etc., que a gente está na boca aqui da BR. E a gente consegue acessar pelo mar, através de balsa, embarcação, troca de turno e tudo mais. Que a gente já tem até documentação para isso. Estamos licenciados na esfera municipal, estadual e federal. Então, também foi uma coisa que a gente trabalhou muito, que foi na parte documental. Sim. Que hoje é difícil você encontrar uma empresa no Brasil que seja certificada em todas as esferas como nós somos certificados. Porque não é fácil, né? Não é. E as pessoas também não querem, né? Porque demanda de muito investimento. E aí, isso que ele está falando alinha bem com a atuação da Natália, né? Que cuida aí toda dessa parte documental. Né, da empresa com os clientes, né? Conta aí, Natália, um pouquinho aí da sua atuação. Como ele falou, né, que muitos querem, né, ser trinorma e ter todas as licenças operacionais, mas que acabam não fazendo por conta do investimento, né? Exato. E a Lyft fez com pouco recurso. A gente fez, e aí eu acho que entra muito a gestão do meu pai nisso, porque ele tem esse histórico de fazer acontecer, um pouco como o seu perfil também, ou seja, faz acontecer com o recurso que tem na mão. Se vira com o mínimo possível. Se vira com o que tem. Se vira com o que tem. E normalmente as empresas... É muito fácil fazer o ideal, né? É muito fácil trabalhar com recurso. Agora, você inventar maneiras de poder... suprir essa necessidade que a empresa tem com o que é possível, né?
Aí tá Por isso que muitas o das lance, vezes né? as empresas não abraçam, porque acham muito difícil, acham muito complexo, muito custo, muito burocrático, não tem como. E a gente abraçou e tem feito o nosso melhor. A gente conseguiu o certificado Trinorma em 2017. Isso. E a licença do INEA saiu em 2020. Licença de operação 2020. Somos certificados 2020. no Inmetro. Em Metro também. Agora nós vamos caminhar para certificar o Instituto no IRATA. Já estamos caminhando. Que aí eu vou falar para vocês o outro negócio que a gente tem, Que é né? o centro de treinamento. Que é o centro de treinamento. Nós já tínhamos o centro de treinamento para os nossos funcionários e tanto com treinamento presencial quanto online, né? Que a gente tem uma plataforma de treinamento online. E eu tenho um perfil muito empreendedor. Então, eu vou injetando ali neles ideias de vamos fazer, vamos lá. E eles compram as ideias e a gente corre atrás juntos para poder, cada um com seu perfil, atuar da melhor maneira nisso. Sim. E a gente resolveu abrir as portas, né, da nossa empresa e criar o Instituto de Ensino. Então, hoje a gente tem diversos cursos aqui, né? Salas com treinamentos, laboratórios, enfim. Depois bota aqui, eu vou botar aqui na edição assim, um pouquinho da nossa base, da nossa sala de treinamento. E a Natália agora está correndo atrás para certificar o nosso instituto no IRATA Brasil. Né? Não queria ter dado essa notícia, não. Esse spoiler, mas já que a gente está falando disso, sim, nós seremos certificados daqui a um tempo para a gente virar um centro de treinamento IRATA aqui também no nosso Instituto de Ensino. Então, assim, a gente não para de trabalhar, de pensar em coisas, em inventar estratégias, né? E agora a gente está estudando também possibilidade da gente levar a empresa para fora, né? É uma coisa que eu já venho estudando isso. É bem importante também, né? É isso aí, estamos caminhando para o legado da Ford. Pois é, exato. E aí, já que eu que estou falando, né? Falando um pouquinho da minha atuação, é essa que a gente está falando aqui o tempo todo, né? É uma gestão administrativa, financeira, né? Esses inputs aí do empreender, né? Pé no chão. Pé no chão. Trazer aí para a nossa equipe planejamento, visão estratégica. Então, poder dizer para o Marcos, né? Olha, para de vender, agora não é a hora. Vamos para de comprar, né? Vamos fazer tal coisa, Natália. Gente, bizarro, conflito, fora o João Pedro, acho que o outro conflito maior para vocês administrarem foi esse aí. Para de comprar. Não, mas Marcos. Assim, você sabia que hoje nem eu me reconheço? Para de comprar do Marcos. Você vê que eu quase não peço nada. E quando eu peço, as próprias pessoas que estão aqui dentro controlando perguntam para mim, tem certeza que precisa? Os meus amores, gente. Inverteu. Eu treinei tão bem esses meus amores daqui da minha empresa que, assim, eles agora falam pra Marco, tem certeza que é pra comprar? Ó, teve 3 coisas simples. Aí me perguntam, Amanda, você tá sabendo? O Marco tá mandando comprar. Teve 3 coisas simples que antigamente eu mesmo comprava no mesmo dia. Que é uma geladeira e umas coisas que a gente trocou aí, que eu não me lembro agora de cabeça o que foi. Mas o que eu percebi a diferença? Quando eu pedi pra comprar, passou 1 mês, 2 meses, eu não vi as coisas. Aí quando eu fui conversar, os caras falaram, não, que a gente programou isso aqui pra esse mês, programou isso aqui pra esse mês, programou isso aqui pra esse mês. Olha, coraçãozinho pra vocês. Pra poder estar dentro meus do orçamento. Colaboradores lindos da minha vida. Aí hoje eu cheguei lá e vi que a geladeira nova tá lá. Eu liguei pro comprador, o comprador falou, porque esse mês tava... Esse mês pode, né? Vai entrando no budget, né? Eu falei, tá bom, então tá certo. Pelo menos tá lá, né? Gente, isso que faz funcionar uma empresa, né? E é uma empresa ter sucesso. Cada um no seu melhor lugar de atuação. Né? E um respeitando a atuação do outro. Agora, o que foi muito difícil para mim, né, nas implementações, é justamente fazer isso, fazer milagre, né? Faz com que tenha o recurso que tem. E aí, assim até hoje, porque a gente ainda não tem grandes recursos e a gente continua fazendo o melhor com o que pode. Mas já melhorou bastante. Mas já melhorou bastante, né? Então, assim,
Muita coisa. Por exemplo, nessa da gente não poder investir ou não poder comprar, muitas das vezes as adequações que os clientes pedem em relação à melhoria de equipamento, EPI, né, tudo que os clientes pedem também, que faz parte da gestão da qualidade, faz parte da gestão da segurança, entra nessa do comprador, né? Entra no orçamento e tal, no planejamento. E a gente dá conta, né? A questão não é deixar de fazer, é planejar e botar isso dentro de uma organização que seja possível realizar. Né? Não é para fazer tudo de uma vez, né? Isso impacta e que não comprometa na organização da empresa, né? Vai comprometer as margens que a gente colocou como meta. E aí eu acho que isso faz diferença. Então, o meu trabalho aqui é um pouco um trabalho de direcionamento, né? Tanto para eles quanto para os funcionários. E eu tenho uma visão de liderança humanizada, então incluir o outro dentro do processo, né? Quando a Natália falou, Amanda, tem muito perfil desse controle, né? Controladora, ela não está dizendo no sentido ruim da palavra de centralização, ela está dizendo de que eu fico ali, né? Olhando o processo, que eu sempre falo para vocês, delegar não é delargar. Né? A gente tem que estar junto, a gente tem que supervisionar o processo, a gente tem que estar atuando junto com essas pessoas, né? Então, esse é um pouco do perfil que eu atuo, né, com a galera. E o povo comprou, né? Assim, os colaboradores compraram a ideia. Por quê? Compraram a ideia porque viram o crescimento da empresa, porque viram a organização da empresa, né? Viram que melhorou a vida deles dentro da empresa. Esse alinhamento também, né? Porque aí não ficava mais com eles tendo que disputar, porque ninguém gosta, né? Ficava cada um sabendo como atuar e aonde atuar. E eu, por exemplo... melhor os benefícios, porque aí se você planeja, né, o financeiro e etc, você melhora o bolso do colaborador, você melhora os benefícios, você melhora por tudo. exemplo, igual, com isso eu ficava muito vendida na hora que o cliente me cobrava, um auditor me cobrava, porque eu não tinha a implementação para apresentar, né? Mas hoje com o nosso alinhamento eu já consigo ter mais segurança, as coisas serem implementadas, né? Porque ficou definido, aí tem recurso para isso, recurso para aquilo, né? Então, hoje o comprador ele já tem lá, quando eu vou falar com ele, ele já tem um recursozinho separado para eu pedir as placas de identificação. Então... É lindo isso, né? Organização é tudo. E assim, eu deixo eles meio malucos, né? Porque eu vou dizendo ali, dando os inputs, o que vocês acham, vamos fazer assim. Só que é muito legal, porque hoje a gente tem uma sintonia de trabalho tão interessante que a gente compra a ideia um do outro e vai ali organizando isso. E aí, caminhando para poder finalizar a nossa conversa, o que vocês queriam, né, gostariam de falar para quem está aí também numa empresa familiar, ou começando uma empresa familiar, ou vivendo um conflito familiar numa sociedade aí da empresa? O que vocês falariam? Eu falaria que vale a pena administrar os conflitos e superá-los. Porque, como eu vi na minha pesquisa, as maiores empresas no mercado, as que dão mais lucro e possuem assim, maior valor econômico, são as familiares. Nem eu sabia disso. Então, assim, 7 trilhões, né? Isso me chamou a atenção. No mundo é gerado por empresas familiares. Né? Que é o que você está falando, né? Se supera o conflito, tem mais força. E é uma pena que, por estatística, apenas 36% chega na primeira geração, 19% na segunda e 7% na terceira, e quase não chegam na quarta geração. Mas por falta mesmo, né, desse plano de sucessão. Então, eu acho que se você está vivendo hoje, você montou uma pequena empresa com seu marido e está tendo conflitos porque marido e mulher trabalhar junto não é fácil, trabalha no amadurecimento para deixar as questões pessoais de lado e fazer um pouco como a gente fez, né? Entender o espaço de cada um, administrar a comunicação, porque
quando se não tem assim um plano de sucessão, de carreira, acaba que a falha na comunicação é muito comum. Então, o outro quer o mesmo objetivo que você, mas ainda não conseguiu te comunicar isso de uma forma adequada, né? Por conta do histórico, das emoções, porque uma empresa familiar, ela tem muitas emoções envolvidas, né? E eu acho que esse é o maior erro, não traga as emoções para dentro do trabalho, mas vale a pena superar, porque uma empresa familiar é muito mais forte do que uma empresa comum. Com pessoas Legal. desconhecidas, né? Do que com Você, pessoas Marcos, o conhecidas. que você diria, assim? Bom, Natália exemplificou muito bem, né? Mas eu verdade. assim, acrescentaria que a resiliência, né, é uma coisa muito importante, porque muitas das vezes no meio do caminho a gente pensa em desistir ou chutar a barraca com o pau e tudo. Mas se você for resiliente, for persistente, for insistente, amadurecer, não agir no calor da emoção, faz muita diferença. Pensar muito antes de falar, respirar, contar até 100, essas coisas fazem muita diferença, principalmente quando a empresa é familiar, porque dependendo do que você falar, você vai magoar uma pessoa que vai estar com você no final de semana, que vai estar com você dormindo com você, ou vai estar com você na sua família, e tem um peso muito maior do que uma pessoa que você não vai ver mais, ou que vai embora e só te ver uma semana depois. Então acho que isso é muito importante. Cuidado com as palavras. Cuidado com as palavras. E tem uma coisa que eu costumo falar, é que tudo passa, né? Então, não adianta você guardar rancor, mágoa, porque não vai te levar a lugar nenhum. Então a melhor coisa é você, quando tiver uma situação muito tensa, você deixar as coisas dar uma acalmada, a poeira baixar, vai para casa, vai na praia, faz alguma coisa, porque tudo passa. Se você agir num momento, pode ser que dê um problema muito grande. Mas de repente você vai ver que no outro dia a situação é completamente diferente, você ia falar, não é aquilo que você ia falar, já mudou tudo e passou. Então acho que tudo passa, de fato, passa, você não pode agir sob o calor da emoção. Eu completaria, assim, isso que eles estão dizendo, que falaram muito bem, que para a gente chegar nisso, a gente precisa de autoconhecimento, a gente precisa cuidar da nossa mente, a gente precisa se desenvolver, a gente precisa estar aberto, né, para escutar o outro, né, aberto para mudança, então se capacitar, então se capacitem também profissionalmente, cuidem da sua cabeça, né, porque se você se desenvolve, se você pratica aí o autoconhecimento, é muito mais possível você conquistar uma resiliência e você conquistar aí novos lugares, né, e reinventar novos processos, novas histórias, e eu acho que o que eu posso dizer para vocês é que depois que vocês conseguem isso, é muito bom. Gratificante, né? É gratificante, é incrível, né? Você vira uma potência, né? Para isso tem que ter muito respeito ao outro, entender que o outro não vai mudar porque você está falando. É o jeito do outro, é a personalidade do outro. Então, cabe você respeitar e aprender a lidar, né? E vice-versa, né, gente? Então, eu desejo, de fato, que cada um de vocês que estão vivendo aí uma empresa familiar, que consigam chegar onde nós chegamos, né? Porque é muito bom. É muito bom a gente ficar nesse patamar. E, para finalizar, o que a gente espera para o futuro da empresa, né? Eu espero crescimento, sucessão, que a gente já está fazendo com os nossos filhos, né? Para vir aí uma outra geração. Mas com um plano de sucessão bem definido para ninguém passar por problema. Isso é uma coisa bem clara, né? Para ter o menos conflito possível. Eu acho que é isso, né? Continuar crescendo, novos negócios. Crescendo, investindo em educação. Virar internacional. Virar uma empresa internacional, que a gente está caminhando para isso. Preparar a mão de obra, porque eu acho que hoje o problema do país, acho que do mundo, é mão de obra. É mão de obra. Então, acho que se a gente qualificar as pessoas, dar oportunidade para as pessoas, colocar as pessoas para trabalhar com quem já conhece. Por exemplo, pegar as pessoas inexperientes, colocar com as experientes, igual a gente faz aqui. E você sempre vai... Essa cadeia nunca para. As pessoas que não sabem nada começam a saber, viram profissional, viram coordenador, viram supervisor, e assim sucessivamente. E a gente acha isso tão importante que por isso o Instituto está aí, né? Então é isso, meu povo. Eu quero agradecer muitíssimo
vocês aí por terem aberto os corações. E só para complementar, o que a gente espera do futuro também é essa harmonia, né? Essa paz, até que... Porque leveza, né? essa leveza, né? Até que a morte nos separe. Até que a morte nos separe. Então é isso, meu povo. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Comente aí. E um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Valeu, galera. E ficou legal. Até a próxima.